Nessa aula completa de Excel, vamos aprender como fazer um dashboard de produção, onde conseguimos pegar uma tabela, uma planilha com várias e várias informações e um monte de linha de dados de produção de máquinas, transformar em tabela, fazer uma tabela dinâmica organizando análises gerais de produção e análise de problemas, e então juntar tudo isso e colocar aqui neste dashboard interativo e dinâmico, onde conseguimos fazer várias análises interessantes. E pessoal, você não precisa ter uma planilha de produção, você não precisa trabalhar com produção. Fazer um dashboard no Excel é algo muito útil e importante, porque você consegue fazer análises, e esse é o objetivo do vídeo. Então, se você trabalha com vendas, com compra, com logística, com RH, manutenção, com contas a pagar, qualquer coisa diferente, esse vídeo pode te ajudar muito, beleza? Independente da área que você atua. Então assiste esse vídeo, baixe essa planilha e acompanha comigo este curso gratuito de dashboard aqui no Excel, beleza? Aqui, deixa eu só te mostrar o que a gente vai fazer. Mas se você quiser avançar, pular, fica à vontade, tá bom? Aqui a gente pode verificar que tem várias ferramentas utilizadas, como essas caixinhas, que nos mostram uma informação geral total, ordens de produção total de peças boas e peças ruins. Eu poderia até mesmo filtrar por turno. Quero ver manhã, tarde e noite. Ó, de noite foram produzidas 1.300 peças, 1.100 são boas e 292 não são boas, são ruins, descartáveis. Posso limpar o filtro para ver tudo. Dá para ver que todas as caixinhas ali na esquerda são automaticamente filtradas para a gente. Aqui em cima eu tenho um total de produção por data. Assim eu consigo ver o quanto que foi produzido em cada um dos dias que eu tenho na minha planilha, né? Poderia até mesmo filtrar por operador, ó. Ana, Davi, João, Lúcia, José, Jorge, Luiz, Mariana, Paulo e etc. Ou posso limpar para ver a produção geral de todo mundo. Aqui embaixo eu tenho o total de peças produzidas por turno e por colaborador. E aí dá para ver o turno da manhã, turno da tarde e da noite. De manhã tem alguns operadores, de tarde tem mais alguns e de noite outros operadores. Digamos que aqui eu já consigo visualizar que de manhã a Ana produziu isso, o Davi isso, o João isso e o Paulo isso. Então está bem organizado. Porém, qual foi o total de peças produzidas no período da manhã? Eu tenho aqui o específico por operador. Bom, é só eu clicar aqui, ó, manhã, que aí eu consigo ver, ó, que de manhã, então, foi produzidas 14.000 peças e 700, 14.200 é boa e 533 é ruim. Enfim, tá tudo aqui, tudo que você precisa. À direita a gente tem o tempo de parada por problema, quebra de máquina, ferramenta, manutenção preventiva, falta de material, ajuste, setup, ou aqui nenhum, né? E também um problema especificado lá na tabela. E eu posso filtrar por máquina. Ou posso visualizar todas as informações também juntas ao mesmo tempo. E aqui do lado dá para ver o total de produção por máquina. Máquina 1, máquina 2 e máquina 3. Peças totais, boas e ruins. Cada um numa cor diferente. Com essas análises dá para ver, por exemplo, que a máquina 1 é a melhor máquina que tem na empresa. Por quê? Porque além dela ter a maior produção, é a que menos tem peça ruim e que mais tem peça boa. Dá para ver que a máquina 3 é a pior máquina que tem na empresa. Porque além de ter a menor produção, ela tem a maior produção de peças ruins. Maior descarte também. Então, com esse dashboard, com esse relatório, com essas análises, podemos de fato analisar muitas coisas que acontecem numa tabela, numa base de dados bem grande do Excel. Então, mesmo que você não trabalhe com produção, este vídeo pode sim te ajudar muito no Excel. Beleza? Então vamos lá agora, na prática, aprender a fazer um dashboard no Excel. Análises a partir de uma tabela, de uma planilha com informações. A primeira coisa que a gente precisa ter para poder fazer um dashboard no Excel é uma base de dados com informações. E aqui neste caso, como eu falei, eu tenho dados de produção, máquinas, peças que foram produzidas. Mas, se você tiver uma planilha diferente da minha, não tem problema, porque vai funcionar a metodologia de fazer um dashboard. Então, se você tem uma planilha de vendas, de frete, RH, logística, compras e vendas, estoque, controle de alguma coisa, funciona essa metodologia de fazer dashboard, beleza? Então não precisa ter a mesma base de dados, mas de grátis. Você pode baixar também essa planilha que eu estou utilizando. Aqui eu tenho várias e várias informações diferentes relacionadas à produção. E dá pra gente ver que aqui eu já tenho. É importante, tá, pessoal? Não é blá blá blá, é só pra gente entender mesmo a base de dados, isso é muito importante. ID do registro, data inicial e data final da produção, hora de início e hora de fim. Se a gente pegar aqui a primeira linha, essa seria a maneira correta de ver as informações, né? Então, ó, ID do registro, data de início, data de fim, hora inicial, hora final, o turno de produção, a ordem de produção, o ID do produto, o nome do produto, a máquina que fez
essa produção que está operando, qual é a máquina, a linha de produção, quantidade de horas planejadas, tempo de ciclo e várias informações. Porém, o que eu acho muito importante dentro dessa planilha, ela já acaba aqui, né? Não é uma planilha assim muito grande. Realmente, ela tem muitas linhas, mais de 300 linhas, porém não é muito extensa na questão de colunas. O que é importante aqui para mim? Eu tenho as máquinas, a data de produção, tem aqui motivos de erros, de paradas. Então, olha que interessante. Essa primeira máquina ela ficou 9 minutos paradas. Por quê? O motivo foi o setup. O que é setup? Às vezes é configuração ali de software, configuração de alguma coisa. Então ficou parada por causa desse motivo. Tem máquina que ficou parada por manutenção corretiva. Tem máquina que não ficou parada. Olha só, não tem nenhum motivo. Enfim, aqui a gente tem a quantidade produzida, quantidade boa e quantidade refugada, que foi jogada no lixo, descartada, que não serve, não tem qualidade suficiente para ser considerada uma peça boa. Beleza? Então, como a gente pode ver, olha que legal. Essas primeiras máquinas, elas fizeram isso daqui de produção total, porém só isso daqui que é a quantidade boa. Isso daqui foi refugada. Então daria para a gente saber qual máquina que está descartando mais produtos, qual que está produzindo materiais de melhor qualidade, que não está descartando tanto, qual tem a produção maior, qual tem mais paradas, qual máquina que mais dá problema, qual máquina que fica mais tempo parada. Enfim, então tem tudo isso que a gente pode avaliar. São várias informações super importantes que dá para a gente utilizar na construção do nosso dashboard, beleza? Agora que a gente entendeu a base de dados e as informações que a gente tem, vamos transformar essas informações numa tabela. Este passo é obrigatório? Não, não é. Porém, eu gosto de fazer e vou te mostrar por quê. Deixa eu clicar em qualquer lugar aqui dentro da minha base de dados e então lá em cima eu clico em inserir e então eu venho em tabela. Clicando nessa opção, eu vou escolher sim, minha tabela tem cabeçalhos e então clicar no OK. Agora a gente já tem uma tabela no Excel. A tabela tem vários benefícios e um destes benefícios é, quando a gente chega lá na última linha da tabela, eu consigo inserir informações e essas novas informações, Enter, são automaticamente inseridas dentro da minha tabela. E dessa forma fica bem mais fácil da gente poder adicionar novos dados ao nosso dashboard. Então você vai fazer o dashboard uma vez só, vai continuar inserindo informações e o dashboard vai sendo alimentado. De certo modo, fica bem simples e fácil de poder fazer essa conexão, porque agora a gente tem uma tabela. Beleza, depois que a gente tem a tabela, já dá para começar, sabe fazer o quê? As análises, que vão nos ajudar a fazer o dashboard. Para poder fazer as análises, dá para a gente fazer de várias formas diferentes. A gente pode fazer análises no Excel utilizando fórmulas, funções, ou até mesmo utilizando uma ferramenta que é a tabela dinâmica. Então dá para a gente escolher o que a gente quer utilizar. Eu gosto sempre de utilizar a tabela dinâmica. Mas por quê? Porque a tabela dinâmica é super simples e fácil de fazer análises. É basicamente você clica e arrasta e já está pronta a sua análise. Não tem muito que ficar pensando. Ah, que fórmula que eu vou usar? O que eu vou fazer aqui? Não, é bem mais fácil. Mas o que seria basicamente uma tabela dinâmica? Seria uma organização desses dados que a gente tem. Você concorda que tem uma tabela bem grandona aqui, ó? Eu poderia reorganizar, resumir, agrupar essas informações. Exemplo, aqui eu tenho, vamos pegar as máquinas. Tem máquina 1, máquina 2, máquina 3. E depois vai repetindo. 1, 2, 3, enfim. Se eu quisesse saber a quantidade de peças que a máquina 1 fez, como que eu faço isso, hein? Máquina 2, máquina 3. Você concorda que aqui tem a máquina e aqui no canto tem a quantidade produzida de peças? Eu poderia somar só o que corresponde à máquina 1. Sair somando certinho, só o que é a máquina 1. Depois só a máquina 2, só a máquina 3. Mas olha o trabalho que iria dar este cálculo que eu quero fazer. Então a tabela dinâmica consegue fazer isso de modo super simples. E é por isso que eu gosto de usar a tabela dinâmica. Para habilitar a tabela dinâmica, é só clicar aqui em cima em inserir. Primeiro, né, você tem que clicar na sua tabela, inserir e então tabela dinâmica. Você vai clicar e simplesmente clicar no OK. O Excel vai abrir para você uma nova planilha. Ele vai colocar um nome aí, enfim, o meu aqui ficou planilha 4. Eu vou até clicar com o botão direito em cima dessa planilha e clicar em renomear. E aqui eu vou colocar um outro nome, como tabelas dinâmicas. Enter. Pronto. Você pode colocar o nome que você quiser. Análises, resumo, enfim, você que escolhe, beleza? Agora com as tabelas dinâmicas, pessoal, a gente pode fazer várias análises importantes e bem simples também se fazer utilizando essa ferramenta. E como esse daqui é um vídeo super objetivo e direto ao ponto,
Eu vou deixar na descrição um vídeo 100% completo e gratuito, onde eu falo tudo sobre tabela dinâmica, para te ajudar no seu dia a dia, no seu trabalho, como fazer análises, criar relatórios, automatizar tarefas. Então é um vídeo super interessante que depois deste vídeo aqui de dashboard, você assiste esse que eu estou recomendando, porque eu acredito que pode te ajudar muito, beleza? Vou deixar aqui na descrição, 100% grátis, para você assistir. Bom, continuando. Eu sempre gosto de começar as análises da tabela dinâmica utilizando informações abrangentes. O que seria isso? O total das coisas. O total de registros que tem lá, ou seja, o total de produções que foram feitas, quantidade de peças produzidas, quantidade boa, quantidade refugada e assim por diante. Total das coisas. Depois a gente vai especificando. E apenas para ficar mais fácil da gente conseguir agrupar essas informações, eu vou clicar aqui na primeira célula mesmo, fora da tabela dinâmica, e vou escrever assim, ó, análises gerais, Enter. Aí eu clico nessa célula, aumento bastante aqui o tamanho do texto, e seleciono assim, um punhado de linhas aqui em cima, de colunas, e vou pintar com uma corzinha diferente. Aqui um azulzinho, beleza. Só para a gente saber que tudo que tiver aqui dentro serão as nossas análises gerais. Agora deixa eu voltar para a minha tabela dinâmica, e a primeira análise geral que eu poderia fazer, quando a gente volta aqui na tabela, você concorda que tem esse ID de registro? O ID de registro ele consegue mostrar para mim as produções que foram feitas. E não tem problema, tá, pessoal? Mesmo que fique fora da ordem, digamos, ó, aqui está o número 19 e aqui o número 20. Mas digamos que por algum motivo deu erro e aqui está registrando que é o número 999. Não tem problema, tá bom? Tanto faz os números que estão aqui. Não tem problema se é sequência, se não é... Enfim, esse não é o critério. O importante é que esse ID de registro, e assim como qualquer outra coluna, tem as coisas que foram produzidas. Eu só queria contar a quantidade de linhas. Linha 1, linha 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por quê? Porque dessa forma eu vou saber a quantidade de coisas, de produções, de registros que estão feitos aqui. É só isso que eu quero fazer. Eu quero fazer uma contagem destes valores. Simples assim. Para eu saber a quantidade de produções que foram feitas. Para isso eu vou pegar aqui o próprio ID do registro, clico seguro ele, e arrasto e solto aqui dentro dos valores. Você está vendo que o Excel ele fez aqui uma soma desses registros? E aí o valor que eu vou obter é um valor bem grande, ó, 55 mil. Mas eu não quero somar aqueles valores, eu quero contar. Então aqui eu clico nessa soma, configurações, e troco soma por contagem e clico no OK. Beleza, agora está certo. 332 registros, ou seja, tiveram aí 332 produções que foram registradas lá na minha tabela. Uma produção, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, beleza? Uma próxima análise que eu poderia fazer aqui agora seria logo abaixo mesmo, dá para fazer. Então deixa eu selecionar essa contagem de registros ó, que eu fiz. Seleciono essas duas linhas e então eu vou copiar utilizando aqui ó, Ctrl C e depois eu vou colar utilizando Ctrl V, beleza? Copio, clico aqui embaixo e colo. Só que agora ao invés de eu ver os registros que foram feitos, a quantidade, eu gostaria de ver a quantidade total produzida. Porque num registro apenas, digamos aqui, ó, esse registro número 5. Aqui foi uma produção. Só que se a gente for lá para a direita, dá para ver que a quantidade produzida foi 123. Então é a produção número 5, onde saíram 123 peças. E é isso que eu quero analisar aqui agora. Então na minha tabela dinâmica, deixa eu pegar esses valores, clicar e remover. E lá no final, ó, eu consigo encontrar a quantidade produzida total. Eu posso pegar essa informação, segurar e arrastar aqui dentro dos valores. E automaticamente o Excel já fez para mim uma soma. Tem que mudar para contagem? Não, porque realmente eu quero uma soma, eu não quero contar. 1, 2, 3, eu já fiz a contagem. Eu quero realmente somar para ver o total de peças que tem. E beleza, lá pessoal, 28.597 peças. Mas dessas peças, quanto será que estão boas e quanto estão refugadas, que não vão ser utilizadas? Dá para a gente fazer isso também. Ó. Deixa eu copiar isso aqui, Ctrl C, Ctrl V. Nessa próxima análise, eu vou remover a quantidade e vou pegar, por exemplo, quantidade boa. Clico seguro e solto dentro dos valores. Beleza, olha que legal. Então agora a gente tem total de registros, total de peças produzidas e total de peças boas. Dá para ver que, analisando assim bem por cima, dá uma diferença ali de uns 2.000. 28.000 e 26.000 é a quantidade boa. Vamos fazer agora as peças que não vão ser utilizadas. Copio e colo aqui embaixo. Clico nesses valores, remover, e agora eu vou pegar, por exemplo, aqui, pessoal, peças, quantidade refugada. Clico seguro e solto dentro dos valores. É isso aí, ó. Agora a gente tem total de produções, total de peças, peças boas e peças ruins.
Só que você concorda que isso daqui seriam as análises gerais. E se eu quisesse saber qual máquina que está tendo mais perda de peças, né? Enfim, como é que eu posso ter essa análise? Agora sim a gente pode ir especificando estes campos que a gente fez. Por isso que é legal ter primeiro uma análise geral de todas as informações e depois ir especificando. Então é isso, aqui a gente fez as análises gerais. Poderia até deletar agora essas colunas aqui que eu acabei pintando, porque eu acho que nem vai utilizar. Botão direito, excluir. É isso aí. Agora a gente fez as análises gerais. Uma próxima análise que a gente poderia ter aqui, pessoal, seria uma análise de produção. Então acho que eu vou até copiar esse título que eu fiz, ó. Copio, colo aqui do lado e vou escrever análise de produção. Enter. Só que eu vou colocar uma corzinha diferente. Ó. Deixa eu selecionar aqui algumas colunas. Pode ser talvez uma cor amarela, para ficar diferente. Em análise de produção, podemos fazer outras análises. Mas deixa eu aproveitar uma tabela dinâmica. Posso pegar aqui do lado mesmo, seleciono, copio e colo. Ctrl C, Ctrl V. Nessa tabela dinâmica, eu venho aqui na direita e vou remover o valor. E agora, digamos que eu queira pegar aqui a data de início, clico seguro e solto dentro das linhas. Só para eu ter todas as datas. Neste caso, pessoal, eu tenho as datas de modo contínuo, do dia 1º de janeiro até o dia 31 de janeiro. Se eu tivesse mais meses, mais anos, o Excel iria organizar e agrupar essas informações por mês, por ano, por trimestre. Porém, como eu não tenho, ele deixou de forma corrida. Mas beleza, é isso mesmo que eu preciso, não tem problema. Dá para a gente fazer as análises de qualquer forma. Agora, como eu já tenho aqui as datas, eu gostaria de ver a produção por data. Então deixa eu pegar, por exemplo, quantidade produzida total. Clico seguro e solto dentro dos valores. E aí a gente teria, ó, quantidade total produzida e a data. Mas tem um detalhe. Você concorda que a quantidade total produzida, ela é basicamente uma soma de duas coisas? Das quantidades boas e das quantidades ruins. Então pode ser que aqui tenha peça que dá para utilizar e peça que não dá para utilizar. Será que não é melhor então deixar só peça boa? Talvez, né? Então vamos fazer essa correção. Tudo isso a gente tem que ir pensando, né? Porque você não pode colocar qualquer coisa. Ah, coloquei e pronto, fiz a análise. Mas será mesmo que essa análise faz sentido? Então deixa eu remover aqui o valor da quantidade total produzida e pegar a quantidade boa. Pronto. Agora sim, pessoal, a gente tem algo mais criterioso. E o legal é que a tabela dinâmica, aqui no final, ela mostra o somatório de todos os valores anteriores. E aqui a gente tem 26.540. 26.540, ó, bateu com a quantidade boa. Então tá certinho, beleza? Só tá especificado por data. Uma outra análise que a gente poderia fazer aqui agora é verificar, por exemplo, os turnos e a quantidade de produção por turno. Então deixa eu pegar toda essa tabela aqui que eu fiz, copio e colo ela aqui do lado. Ao invés de utilizar as datas, eu clico e removo. E agora eu quero ver, por exemplo, o turno. Clico aqui embaixo e solto eles nas linhas, né? Clico, seguro e arrasto. Ó. Olha que interessante, pessoal. De manhã é produzido 14.000 peças, de noite 1.000 e de tarde 11.000. Então dá para ver que de manhã é o que mais tem produção, depois vem de tarde e depois vem de noite. Legal. Mas eu também gostaria de saber o nome dos operadores. Vai ficar super interessante o jeito que eu vou fazer. Então aqui eu poderia muito bem pegar o nome do operador, que está aqui, ó, a última coluna, clico seguro, arrasto e solto embaixo do turno. Por que embaixo do turno? Tem diferença se solta em cima ou embaixo? Tem sim. Se eu solto embaixo, eu acabo organizando o nome do operador e o turno. Então de manhã eu tenho estes operadores, de noite eu tenho este operador e de tarde este operadores. Porém, se eu trocasse ali embaixo, ó, o operador em cima do turno, olha o jeito que ele ia ficar. Ana, manhã. Davi, manhã. João, manhã. E etc. Né? Então eu acho que fica mais legal organizado. Turno, os operadores. Turno, operadores. Turno e operadores. Agora a gente consegue ver o total de produção por turno e também por operador. Fica bem organizado aqui as informações que a gente tem. Voltando um pouquinho aqui agora, nessa primeira tabela que eu fiz, análise de produção, quantidade boa por data. E se eu quisesse ver a quantidade boa por data apenas de um operador específico? Digamos que eu queira ver o João. Como que eu faço aqui? Porque aqui está mostrando tudo, você concorda? Está mostrando todas as informações. O que eu posso fazer? Clicar nessa tabela dinâmica, análise de tabela, segmentação de dados. Aqui eu vou escolher o nome da operadora, lá no final, e clicar no OK. Agora, digamos, se eu clicar aqui no Davi, automaticamente essa tabela filtra de modo a mostrar só as produções do Davi.
Jorge, João, Lúcia, Mariana, Ana e etc. Então dá para ver que a tabela vai sendo filtrada para a gente dinamicamente. E se eu quiser limpar tudo, é só eu clicar nesse xizinho, que eu consigo resetar e mostrar dessa forma todas as informações. Pronto, a análise de produção eu acho que já está feita, está de bom tamanho. Poderia até mesmo remover essas colunas extras aqui que eu fiz. Selecionei, botão direito, excluir. Agora deixa eu copiar aqui esse título, copio e colo aqui do lado, Ctrl+C, Ctrl+V. Poderia ter uma análise de problemas, porque problemas acontecem bastante, principalmente quando a gente tem aí uma tabela bem grande e também comparando informações aí de produção. Geralmente acontece bastante, né? Como exemplo, peças com defeitos e tudo mais. Então deixa eu selecionar aqui agora várias colunas nessa primeira linha e mudar a cor, colocar uma corzinha, um laranjinha, pronto, ó. Então a gente tem análise gerais de produção e análise de problemas. O que eu poderia ter na análise de problemas, pessoal? Deixa eu copiar qualquer tabela dinâmica, pode ser essa menorzinha, copio e colo aqui do lado. Eu gostaria de analisar, deixa eu remover primeiro tudo, pronto, verificar os motivos dos problemas. Como a gente pode ver, tem aqui o motivo da parada. Tem parada que não foi feita, nenhuma, beleza, isso é muito bom. Porém, tem setup, manutenção corretiva, ajuste de ferramenta, falta de material e assim por diante. Gostaria de poder verificar o motivo da parada e o tempo que demorou cada parada. Então deixa eu voltar aqui na tabela dinâmica. E então eu vou pegar o motivo da parada e soltar dentro das linhas. Agora eu tenho uma organização de cada parada organizada em linhas. E também o tempo de parada em minutos. E solto dentro dos valores. Assim eu consigo saber o quanto que cada parada demorou de tempo, né? Eu até poderia mesmo organizar essas informações, que eu acho que vai ficar bem legal, do maior valor para o menor. Assim fica algo mais organizado. É só você clicar nesse quadradinho do filtro e então mais opções de classificação, decrescente, soma de tempo. Ok, é isso aí. Agora o maior fica em cima e o menor fica embaixo. Problema elétrico. Nossa, olha o tanto de tempo que o problema elétrico ficou em minutos, né? Então 788 minutos é o que mais tem, disparado. É quase o dobro do segundo colocado. Dá para ver também, ó, que o setup, manutenção corretiva, falha do operador treinado, enfim, tudo isso daqui são problemas aí muito grandes que acontecem, não sei se acontece várias vezes, porém, o tempo que fica parado que é o que importa, né? Olha o tanto de tempo que ficou parado devido a cada problema que aconteceu. Então isso é algo que a gente pode analisar com mais detalhes. Um filtro interessante para se colocar aqui seria análise de tabela dinâmica, segmentação de dados e então máquina. Aqui, ó, ID da máquina. Ok. Dessa forma, pessoal, a gente consegue clicar na máquina e automaticamente atualizar a tabela dinâmica de modo a mostrar os defeitos, as paradas, as descrições que mais acontecem aí em cada uma das máquinas. Deixa eu fechar isso aqui e pronto. Depois é interessante verificar, porque cada filtro aqui que eu tenho no Excel, ele pode filtrar uma tabela dinâmica específica ou várias tabelas dinâmicas ao mesmo tempo. Depois seria legal a gente verificar se essa tabela só está filtrando uma coisa só. Como que eu posso fazer isso? Clica com o botão direito na tabela dinâmica, conexões de relatório, e verifica se apenas uma tabela dinâmica está sendo selecionada. E sim, aqui está assim, ok? E vamos nessa segmentação aqui também, botão direito, conexões, e vamos verificar. Beleza, uma só também. Ok, pronto, é isso aí. Por fim, a última análise que eu gostaria de fazer aqui, ainda em análise de problemas, poderia ser verificando a quantidade produzida por máquina. Então deixa eu pegar, por exemplo, quantidade produzida aqui, ó, total, seleciono. Aqui do lado eu colo, Ctrl+C, Ctrl+V, né? E aí eu pego, por exemplo, o ID da máquina, que está aqui, e solto ele dentro das linhas. Agora eu consigo ver cada máquina e o quanto que foi a produção de cada máquina. Porém, pessoal, lembre-se daquele detalhe. Aqui nessa produção tem produtos bons e produtos ruins. Então talvez seria interessante a gente poder separar essas informações. Para poder separar, eu vou simplesmente pegar a quantidade boa, soltar embaixo dos valores, e quantidade refugada, que é quantidade ruim, embaixo também da quantidade boa. Assim a gente vai ter 3 colunas, 4 na verdade, onde a gente tem o nome da máquina, quantidade total, quantidade boa e quantidade ruim. Assim a gente pode fazer uma comparação e ver a máquina que mais está produzindo, a que menos está produzindo e também o que mais está produzindo quantidade boa, quantidade ruim e assim por diante, beleza? Essa tabela dinâmica ela não deve ser filtrada com nenhum filtro. É isso aí, tá certinho já então.
Deixa eu só remover esse pedacinho que ficou aqui no final. Excluir e pronto. Agora finalizamos todas as análises que eu gostaria de fazer. Sim, existe a possibilidade de fazer mais e mais e mais análises. Se você identificar uma análise que seria super interessante, nossa, professor, não acredito que você não fez essa análise, que seria super útil nesse dashboard, deixe nos comentários, porque a sua sugestão, a sua ideia, pode se transformar numa melhoria para um dashboard futuro. E às vezes, realmente, o meu raciocínio lógico é diferente do seu. Então pode ser que você tenha uma visão crítica diferente da minha e consiga ver um ponto que eu não vi. Então deixa aí no comentário, estou curioso para saber também a sua opinião e as suas ideias de análises, beleza? Mas vamos clicar agora lá nesse botãozinho aqui de mais, para criar uma nova planilha. Vou até pegar essa planilha nova, clico seguro e vou arrastar aqui para o final. Porque dessa forma, eu consigo organizar diferente, botão direito, renomear, e olha o que eu vou escrever aqui, ó. Dashboard. Pronto. Vamos começar então a fazer o nosso dashboard aqui no Excel. E uma informação que eu sempre gosto de começar colocando nos dashboards, já é utilizando as tabelas dinâmicas e iniciais que a gente fez. Ou seja, essas análises gerais. Dá para a gente transformar essas análises gerais num cartãozinho, assim como a gente viu lá no começo do vídeo. Um cartão é aquele quadrado, retângulo, que mostra apenas uma informação. A gente tem aqui então esse cartãozinho, digamos o título, produção. E aqui embaixo a gente tem assim um número referente à produção. Então isso aqui seria um cartão. Aí a gente teria um outro cartão para outra coisa, um outro para outra coisa e assim por diante. Vamos começar então clicando em inserir e depois formas. E então vou pegar aqui um retângulo com cantos arredondados. É uma figura basicamente. Eu vou colocar em qualquer lugar aqui da tela, clico, seguro e arrasto para poder dimensionar o tamanho dessa figura. Eu vou deixar até meio grande assim, ó, porque fica mais fácil da gente ver as informações. Agora, como é que eu posso fazer para, a partir desse retângulo, ele puxar a informação que eu tenho aqui nessa tabela dinâmica? Dependendo da versão do Excel, você sim pode puxar direto a informação. Porém, como eu não sei qual versão de Excel você está utilizando, não tem problema. Eu vou fazer o seguinte. Aqui do lado, ó, coluna B, eu vou simplesmente clicar aqui do lado, ó, igual, não clica, calma, calma. Eu vou referenciar essa célula aqui, ó, que é a célula o quê? A4. A4. Pronto. Enter. Porque assim eu consigo extrair a informação da tabela dinâmica aqui para o lado. E não se preocupe. Porque se você atualizar a sua tabela, a tabela dinâmica é atualizada e, por consequência, o número também, sim, é atualizado para você. Agora, deixa eu copiar essa informação. Ctrl+C, Ctrl+V. Copia e cola para todo mundo. Ó. E deu para ver que funcionou certinho. Pronto. Agora eu posso voltar no dashboard. Clico na figura. Aqui em cima, nessa barrinha, que é chamada de barra de fórmulas, eu clico. Coloco o símbolo de igual. Venho na minha tabela dinâmica. E clico no primeiro número que eu quero. Pronto. Enter. Tá vendo que está mostrando 332? Isso daqui já mostra o resultado da tabela dinâmica. E se a tabela dinâmica for atualizada, automaticamente também é atualizado para mim este cartãozinho, certo? Eu poderia até aumentar bastante aqui o tamanho desse número, jogar um pouquinho para baixo, jogar ali para a direita. Enfim, depois a gente pode fazer mais configurações aí de layout. Agora, como é que eu posso fazer para ter mais botões? Eu vou copiar e colar esse botãozinho aqui. Ctrl+C, clico aqui embaixo, Ctrl+V. Clico aqui embaixo, Ctrl+V, clico aqui embaixo, Ctrl+V. Agora a gente tem 4 botõezinhos. Esse de baixo, ele vai pegar outra informação. Então deixa eu selecionar a barra de fórmulas, delete, igual, clico na próxima informação, que seria essa daqui, ó, 28597. Enter. Pronto. Sim, ele perde o layout, mas daqui a pouco a gente corrige. Clico no de baixo, seleciono tudo, delete, igual, vou na tabela dinâmica, seleciono a informação que eu quero, Enter. Clico no próximo botão. Estou fazendo mais rápido aqui agora, né, pessoal? Porque a gente já aprendeu e passo a passo é repetitivo. Bom, então é isso aí. Temos todas as informações que precisamos. A primeira informação é referente ao total de registros, total de pedidos. Então eu posso colocar ela numa cor cinza, por exemplo. Pedidos gerais, azul, bons, verde e ruins, vermelho, para ficar cores diferentes. Então deixa eu já clicar nesse botãozinho. E então eu vou pegar aqui uma corzinha branca para o fundo. A fonte pode ser uma cor meio cinza e uma fonte diferente também. Posso aumentar um pouquinho o tamanho. É isso aí, eu acho que esse tamanho aqui ficou legal, ó, 44. Daria até mesmo para eu clicar em forma de formato, contorno, pegar um contorno preto, por exemplo, efeitos, sombra, colocar uma sombra. Pronto, agora a gente pode ver o nosso cartãozinho, ele já ficou bem mais apresentável, porém ainda não está do jeito que eu quero.
eu gostaria de fazer aqui um degradê, um efeito de cores, enfim. Então deixa eu clicar com o botão direito em cima do botão, formatar forma, e aqui na direita vai abrir uma nova janela para mim, onde eu posso ir em preenchimento, preenchimento de gradiente, e aqui, pessoal, não importa a cor que você selecione, tá bom? Você pode selecionar qualquer uma. O que você vai fazer é o seguinte, você vai clicar em qualquer desses marcadores e vai remover clicando no xizinho. Pronto. O mínimo que você vai ter é 2. Um, você joga ele para a esquerda e o outro para a direita. O que está na esquerda, você pode deixar ele de cor branca, e o que está na direita, você vai deixar de uma cor cinza, por exemplo, neste caso aqui que eu estou fazendo, beleza? Mas aí você adapta para o seu gosto. Pronto, ficou com esse design. Mas aí, deixa eu clicar aqui, ó, onde está radial, e vou trocar para linear. E aqui dentro dessas... Deixa eu mudar esse cinza para uma cor mais forte, mais escura, para dar para ver melhor. Eu acho que eu vou escolher a posição linear inferior. Pode ser essa daqui a primeira. E aí eu volto essa cor para um cinzinha mais fraquinho. Pronto. É isso aí, pessoal. Ó, gostei do design que ficou. Vou manter este design aqui, certo? Para este cartão específico. Deixa eu clicar agora nesse cartão. Clico no pincel de formatação 2 vezes. 1, 2. E saio clicando nos demais cartõezinhos que eu tenho. Tá vendo que todos ficaram com o mesmo layout e formato? Porém, como eu falei, cada um representa uma coisa diferente. Então é legal a gente adequar a cor ao o que eles querem dizer. Esse segundo cartão eu clico nele, botão direito, formatar forma. E lá na direita, agora a parte cinza, eu vou usar uma corzinha azul. Pode ser esse primeiro azul aqui, ó. Olha que legal o layout que ficou. E a fonte, pessoal, posso usar também um azul escuro, para combinar. Este de baixo é a quantidade boa. Então eu vou, ao invés do cinza, utilizar um verdinho claro. E a fonte, posso usar também um verde correspondente ali, ó. Eu acho que esse verde aqui fica legal. Ou esse daqui? Esse daqui ficou bom. Agora esse último aqui seria a quantidade ruim. Então vou colocar ali um laranja, um vermelho, ó. E ali eu troco a fonte para deixar uma letra correspondente também. Pronto, é isso aí, ó. Então agora aqui estão os nossos 4 cartõezinhos diferentes. Porém, ainda não dá para eu saber o que cada coisa representa, porque está faltando algo muito importante aqui, que seria os títulos. Então deixa eu clicar aqui de novo em inserir, formas, e vou pegar um retângulo normal agora. E vou dimensionar esse retângulo aqui em cima, onde eu possa escrever aquilo que eu preciso. Sim, ele está tampando o retângulo de baixo, mas não tem problema. Clico nele, clico de novo, e aqui seria ordens de produção. Pronto, depois que eu escrevi o que eu preciso, eu clico nesse cartãozinho e vou ajustar aí o texto, aumentar um pouquinho, colocar numa corzinha correspondente. E antes de eu remover o fundo, deixa eu fazer o seguinte aqui. Eu vou copiar e colar para os demais cartões, ó. Clico no cartão e colo. Legal, o meu já ficou na posição certinha. Esse segundo aqui seria total de peças. Esse último seria peças boas, peças ruins. Pronto. Vou clicar nesse primeiro cartão aqui agora. E lá em forma de formato eu clico em contorno, removo contorno. E o preenchimento, removo preenchimento. Agora eu clico no página inicial, pincel de formatação 2 vezes. 1, 2. E saio clicando em todas as caixinhas que a gente tem. Pronto. É isso aí, pessoal. Aonde a gente tem aqui, ó, total de peças, eu vou selecionar esse texto e vou colocar com a mesma fonte que eu usei anteriormente, ó. Um azul, né? Nem precisa nem ser igual se você não quiser. Pode ser similar, digamos assim, ó. Essa fonte aqui, por sinal, acho que eu vou mudar um pouquinho. Aí, ó, assim ficou melhor. Pronto. Essa peças boas, ó, eu vou puxar um pouquinho para a esquerda para quebrar em 2, ó. E aí eu vou colocar uma corzinha verde também. Peças boas. Beleza? E aqui peças ruins. Pronto. Vou colocar no laranja o mesmo que eu utilizei. Acho que deve ser esse laranja aqui. Pronto, é isso aí. Dessa forma fica mais fácil a gente entender o que cada texto quer dizer, certo? Total de peças, peças boas, peças ruins. É isso aí. Agora, pessoal, só para a gente botar na prática e ver se está funcionando esses cartõezinhos, deixa eu voltar na minha tabela dinâmica. E algo que eu acredito que eu possa fazer aqui seria adicionar uma segmentação de dados, sim, para todas essas 4 tabelas dinâmicas referente ao turno de produção. Então deixa eu clicar nessa primeira tabela dinâmica que eu tenho. Análise, segmentação e turno. Ok, mas muito importante. Opa, o turno ficou aqui. Vamos analisar, botão direito em cima do turno, conexão, ver o que o turno está selecionando. Dá para ver que ele está selecionando apenas a tabela dinâmica 6.
que seria essa minha primeira. Mas eu também tenho que selecionar essa, essa, essa e essa. Uma maneira fácil de você fazer pode ser que esteja na sequência os nomes. Se essa daqui é a tabela dinâmica 6, essa deve ser a 7, essa deve ser a 8 e essa deve ser a 9. Mas por garantia, você também consegue verificar o nome da tabela. Depois eu te mostro, mas deixa eu selecionar. 7, 8 e 9. Ok. Vamos ver? Manhã, tarde e noite. É isso aí, tá certinho então, pessoal. Agora, se você clicar numa tabela dinâmica e ir em análise de tabela dinâmica, lá na esquerda você consegue ver o nome dessa tabela. Agora deixa eu pegar esse turno aqui, botão direito, recortar, venho no dashboard e clico, por exemplo, aqui embaixo, botão direito e colar. Pronto. Assim a gente conseguiu colocar essa segmentação aqui, ó. E olha que legal, à medida que eu clico nela, eu consigo filtrar as caixinhas que eu tenho. Poderia até fazer um ajuste bem simples nessa segmentação de dados que vai melhorar bastante o visual. Clico na segmentação e então, segmentação, colunas 3 e altura coloco em 1 para ficar maior o botão. Ó. Agora eu arrasto um pouquinho aqui para cima. Posso até aumentar mais um pouquinho o tamanho do botão, ó. Talvez 1,5, que vai ficar mais fácil ainda de clicar. Ó. Legal, à medida que a gente clica aqui agora nessa chavinha, tudo é atualizado automaticamente para a gente. Um pequeno ajuste que daria também para a gente fazer aqui nesse nosso dashboard, talvez seria colocar um título aqui em cima, ou pegar essa segmentação e colocar aqui em cima. Enfim, eu acho que depende muito do critério aí que você pretende fazer, né? O seu gosto pessoal. Mas deixa então eu selecionar toda essa primeira parte aqui e mesclar e centralizar. Eu vou alinhar as informações ao meio e aqui eu vou escrever dashboard de análise de produção de 2026. E aqui assim eu posso colocar o meu nome, né? Enfim, espacinho, o nome da pessoa que está fazendo. Clico nessa célula, posso colocar quebra de texto automaticamente, aumentar um pouquinho o tamanho da fonte, trocar aqui a fonte, enfim, dá para fazer vários ajustes aí que fiquem interessantes. Pronto, é isso aí. Então aqui a gente teria um título, né, para o nosso dashboard. Acho que está muito grande, deixa eu deixar assim, acho que fica melhor. Enfim, pessoal, dá para você ir configurando aí conforme o seu gosto, né? Depois a gente vai fazer mais ajustes que vão melhorar ainda mais aí essa visualização aqui. Beleza? Mas aí já dá para ver que está tudo funcionando certinho. Ó. Clicou aqui no turno, já vai filtrando aí os botões de modo automático. Agora o que dá para a gente fazer é continuar utilizando as tabelas dinâmicas para fazer os gráficos restantes que a gente precisa, certo? Para que a gente possa dar continuidade, eu vou já partir para essa próxima tabela dinâmica, onde eu tenho análise de produção. Eu vou clicar nessa tabela e eu acho que fica bem legal aqui inserir um gráfico de colunas. Fica bem facinho de ver as informações. Botão direito nesse gráfico, recortar, clico no dashboard e vou colar ele aqui, por exemplo. Ó. Pronto, é isso aí. Esse dashboard, esse gráfico, na verdade, eu vou remover as informações dele. Ó. Esses títulos aqui de cima, enfim. Então já vou clicar aqui em cima em análise de gráfico, botões de campos, ocultar tudo. Vou clicar nessa legenda lateral e delete e vou aumentar bastante esse gráfico aqui para a direita. Porque ele é um gráfico bem grande e precisa de espaço aí para ser visualizado na sua totalidade. Talvez mesmo aumentando assim muito esse dashboard, ainda não seja o suficiente para poder verificar todas as informações que ele tem. E organizar melhor essas datas, né? Então posso voltar aqui na própria tabela dinâmica e aonde eu tenho essas datas, eu venho aqui na tabela dinâmica, ó, data de início, clico, configurações do campo e vou só organizar, mudar na verdade, a formatação. Formato do número, eu vou deixar como esta opção aqui, onde eu tenho o dia e o mês. Ok. Ok de novo, e é isso aí. Então dá para ver que aqui foi atualizado e por consequência no gráfico também fica atualizado. Fica mais fácil agora de visualizar essas informações que a gente tem. Legal. Bom, acho que assim tá bom. Um outro ajuste que dá para fazer no gráfico, que fica bem legal, é clicar nesses valores à esquerda, delete, clica nas linhas de fundo e delete também. Poderia clicar na coluna, botão direito, formatar série de dados, e aqui na direita, a largura do espaçamento, eu posso diminuir bastante, porque dá para deixar a barrinha mais espessa, e fica mais fácil de analisar as informações. Além disso, tá, pessoal, daria para eu clicar aqui ó, na sombra, efeitos, sombra, colocar uma opçãozinha de sombra, dá também para clicar aqui em cima em linha de preenchimento, colocar um azul mais interessante, pegar aqui um azul mais escuro, e borda, vou pegar aqui um azul igual ao que eu coloquei. E a largura da borda, aqui ó,
Eu vou aumentar bastante, porque você vai ver o que vai acontecer. Acaba acontecendo das colunas ficarem mais redondinhas, ó. Eu acho que fica bem legal dessa forma. Vou deixar em 15, uma ficou em cima da outra, mas aí a gente resolve voltando aqui na opção de série e aumentando a largura do espaçamento, ó. Pronto, aí ó, resolvido, né? Dá até para aumentar mais um pouco. Ou aumentar bastante, né, na verdade. Pronto, é isso aí, ó. Acho que assim ficou legal. E outra coisa que daria pra gente fazer é, aqui em Design, lá à esquerda clicar em Adicionar elemento de gráfico, Rótulos, e então daria até mesmo para colocar base interna ou extremidade externa. Enfim, o que você acha que fica melhor? Ver o número em cima da coluna ou dentro da coluna? Talvez em cima, né? Eu vou deixar em cima, então. Aí eu clico nesse número, e lá na direita eu já venho para fazer algumas configurações, como margem superior. Deixa eu aumentar um pouquinho, porque dá para ver que dá para fazer o número subir um pouco. Posso fechar agora aqui. E é isso aí, pessoal. Olha o gráfico que a gente conseguiu fazer, onde mostra aí o total de produção por data, certo? Quantidade boa. Eu acho que ainda dá para melhorar um pouquinho. Não gostei muito desse gráfico, não sei porquê. Deixa eu clicar de novo com o botão direito, formatar série de dados. Vou aqui na borda. Deixa eu diminuir essa borda para ver. Vamos ver se resolve. Ah, eu acho que talvez seja isso. Deixar em 12. Pronto. Eu acho que 12 agora ficou melhor. Gostei. É isso aí. Então aqui a gente tem o quê? Clica no título, escreve total de produção por data. Vou clicar em todo esse título e vou diminuir aqui o tamanho dele. Posso até colocar uma corzinha diferente. E deixa eu aproveitar e clicar no fundo do gráfico, botão direito, formatar a área do gráfico. E aí eu vou colocar vários efeitos também, como uma sombra. E aqui nas cores eu venho em borda, linha sólida, coloco uma cor preta, largura tamanho 1. E o meu Excel tem uma opção bem legal, que seria isso daqui, ó, cantos arredondados. O que ela faz? Ao invés de ter um gráfico quadrado, retângulo, ela deixa a borda um pouquinho arredondada. Se o seu não tiver, não tem problema. Mas se tiver, eu acho que fica legal ativar. Olha só o gráfico que a gente conseguiu fazer. Então aqui já iria mostrar o total de produção. Esse total de produção, pessoal, se vocês lembram, eles têm essa segmentação de dados, onde consegue filtrar por operador. Então deixa eu pegar essa caixinha, botão direito, recortar, venho aqui no dashboard e vou colar talvez aqui do lado. Ó. Cliquei, botão direito, colar. Pronto. Posso até puxar aqui para ficar do tamanho aí do gráfico que eu tenho. Aumentar um pouquinho aqui para a direita. E daria até mesmo para colocar mais colunas. Ó. 2, 3, 3 fica legal. E aumentar bastante o tamanho dos botõezinhos. 1,5, por exemplo. Isso. E olha que legal. À medida que eu clico aqui num operador diferente, o gráfico é automaticamente alterado para mim. Poderia até mesmo, aqui em segmentação, colocar uma corzinha diferente. Talvez essa daqui, ó. Porque fica um estilo bem legal. Eu gosto desse estilo aqui. Lembrando que aqui também a gente pode aplicar uma formatação, ó, segmentação, e colocar uma corzinha diferente também para essas informações iniciais. Agora, voltando na tabela dinâmica, vamos fazer um gráfico para essa segunda tabela, onde a gente consegue ver a produção por operador, por período. Manhã, tarde, noite, enfim. Então deixa eu clicar nessa tabela, inserir, e aqui eu vou usar um gráfico de colunas novamente. Fica bem legal, ó. De manhã, noite e tarde. Enfim, daria até para organizar diferente, né? O que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou clicar nessa tabela, no filtro, mais opções de classificação e vou organizar de modo decrescente com soma de quantidade. Assim fica do maior para o menor. Ó. Botão direito no gráfico, recortar. Venho no meu dashboard e colo ele aqui. Ó. Botão direito, colar. Pronto. E já deixa eu aproveitar e clicar em análise, remover os botões de campo. Vou clicar em design, adicionar elemento, rótulos, extremidade externa. E vou sair deletando ó, o título aqui lateral, os valores da esquerda e as linhas do fundo. Pronto. Esse gráfico eu acho que ele pode sim ficar um pouco mais enxuto. Então vou puxar ele até aqui mais ou menos ao meio do que estava o gráfico anterior. Já fica bem interessante dessa forma. O que dá para fazer aqui também, pessoal, nesse gráfico, é escrever aqui em cima o título, que seria total de peças produzidas por turno por colaborador. Clico nesse título, diminuo ele aqui um pouco. Clico no fundo do gráfico e botão direito, formatar a área do gráfico. Vou colocar cantos arredondados, vou colocar uma borda mais escura, aumentar um pouquinho. Clico em efeitos, coloco uma sombra. Basicamente a mesma coisa que a gente fez para o gráfico anterior.
Porém, para esse gráfico, eu acredito que dê para deixar ele numa cor cinza. Então, vou clicar nesse gráfico e já vou colocar uma sombra, caixinha de cores, preenchimento, uma corzinha cinza. E aqui na borda, a mesma cor cinza que eu usei anteriormente. Porém, eu aumento bastante aqui, ó, a largura da borda, né? Até aí chegar num ponto que você acha que fica interessante. Acho que aqui tá bom. Vou até mesmo clicar nesses valores, botão direito, formatar rótulos. E como a gente aprendeu aqui em propriedades de tamanho, a margem superior dá pra gente aumentar um pouco, ó, para o número ficar um pouco acima da coluna. É isso aí, posso fechar essa janela. E vamos ver como é que tá ficando aí o nosso dashboard. Tá ficando legal, tô gostando. Deixa eu voltar aqui agora na tabela dinâmica. E falta mais duas tabelas para a gente finalizar com os gráficos. Essa tabela aqui que eu tenho, de análise de problemas, eu acredito que daria... a gente já organizou, né? Então, fazer um gráfico de barras. Vou clicar nessa tabela, inserir gráfico de barras. Por quê? Porque um gráfico de barras consegue organizar do maior para o menor. Aqui ficou invertido, né? Mas não tem problema. Ó, botão direito, nas categorias, formatar eixo, e aqui a gente já vem direto em categorias em ordem inversa. Pronto. Olha lá. Devolveu o que estava do maior para o menor. Clico no gráfico, botão direito recortar, venho aqui no meu dashboard, botão direito colar. Pronto. Deixa eu só voltar na tabela dinâmica e ver essa última informação aqui. Beleza, eu acho que dá para a gente fazer um gráfico de colunas com essa informação aqui também. Depois eu posso até organizar melhor onde cada gráfico vai ficar, para que a gente tenha um espaçamento mais adequado, digamos assim. Mas deixa eu aproveitar nesse gráfico aqui de barras, clicar nele, e lá em análise de gráfico dinâmico, botões de campos, ocultar tudo, e vou deletar ó, a legenda, esses valores aqui de cima, a linha de fundo, e em design eu vou adicionar rótulos na extremidade externa. Pronto. Vou clicar nesse título, e então, tempo de parada por problema. Clico no título, diminuo um pouquinho o tamanho dele. Agora clico com o botão direito na área do gráfico, formatar a área do gráfico, clico na sombra, coloco uma sombra, clico na caixinha de cores, coloco uma borda e coloco ali também cantos arredondados. Você está percebendo que é o mesmo que a gente fez para todos os demais gráficos, né? Agora, essas barrinhas que a gente tem, ficaria bem legal como é um gráfico de barras, se ele pudesse aumentar bastante o tamanho dele aqui para baixo. Ó. Ficaria mais fácil de visualizar as informações. Então vou tentar depois achar um espaço para poder fazer isso. Vou clicar nas barrinhas, colocar aqui uma sombra, e a barrinha, pessoal, vou clicar em preenchimento, sólido, pegar uma corzinha laranja, e a borda, vou deixar a linha sólida na mesma corzinha laranja, e vou aumentar aqui bastante também, ó, a largura da borda. O meu tá deixando ali mais ou menos em 12, ficou legal, pode ser até um pouquinho menos. 10. Agora no número, botão direito, formatar rótulos, e então aqui na propriedades de tamanho, margem da esquerda, eu aumento um pouco, para que possa distanciar o número da coluna. Posso fechar e é isso aí. Então agora a gente tem 1, 2, 3 gráficos diferentes. Vamos pegar também aqui essa segmentação de dados, botão direito, recortar, venho no dashboard, botão direito, colar. Pronto. É isso aí, ó. Agora a gente consegue filtrar por máquina. Talvez quando a gente filtre por máquina, ele diminua a quantidade de categorias. Então seja mais fácil a gente poder diminuir e puxar novamente esse gráfico aqui para cima. Às vezes deixando do mesmo tamanho do gráfico anterior. Enfim, ó. É isso aí, pessoal. Acho que ficou bom assim. Tá vendo que esse número está bem espremido? Você poderia clicar dentro do gráfico, nessa bolinha, clicar, segurar e arrastar para a esquerda, para diminuir um pouco o tamanho dele. Ó. Pronto. Assim o número não vai mais ficar espremido. É isso aí. Agora dá para a gente comparar. Ó. A máquina 1, o setup é o que mais dá problema. Máquina 2, quebra de ferramenta. Máquina 3, problema elétrico. Enfim, então é isso aí, pessoal. Dá para a gente ter uma análise bem mais precisa agora de cada problema, de cada máquina também. Essa segmentação de dados daria até para eu aplicar um efeito similar. Eu vou deixar uma coluna só, porém a altura deixo ali em 1,5 e deixo com a mesma formatação que a gente utilizou para as demais. Ó. Pronto, puxo um pouquinho aqui para dentro. Diminuo aqui um pouquinho. Na verdade, eu acho que 1,5 é até exagerado. Deixar 1,2. Tá mais que o suficiente, certo? Olha lá, agora ficou interessante. E por fim, vamos aqui para a tabela dinâmica, fazer essa última análise que a gente tem. Clicar nela,
e então inserir gráfico de colunas. Eu acho que vai ficar bem legal, onde a gente consegue comparar cada um dos tipos de produção, produção total, boa e ruim por máquina. Botão direito nesse gráfico, recortar, venho no dashboard e vou colar, por exemplo, aqui embaixo. Botão direito, colar. Depois eu vou tentar organizar melhor esse dashboard, cada gráfico no seu lugar, e ver a melhor configuração que eu conseguir encontrar. Deixa eu clicar nesse último gráfico. E lá em cima eu venho em análise de gráfico, botões de campos ocultar, design, adicionar elemento, rótulos, extremidade externa. Pronto. Agora eu posso até mesmo, pessoal, clicar nesses valores à esquerda e deletar, clicar nas linhas de fundo e deletar. E essa legenda, eu vou clicar no sinalzinho de mais, e aqui na legenda eu vou adicionar na parte inferior. Pronto. É isso aí. Essa coluna azul seria relacionada à produção da máquina 1, porém o total produzido. Então pode ser azul, a laranja pode ser vermelha, na verdade. Ó. Então vou clicar nessa barrinha laranja, botão direito, formatar. Já deixo eu colocar uma sombra. Vou colocar sombra, tá, pessoal, para todas as barrinhas. Então já aproveito e faço tudo de uma vez. É isso aí. Deixa eu voltar nessa azul, na verdade. Já vamos finalizar ela, né? Vou colocar aqui um preenchimento, um azul mais escurinho, uma borda da mesma cor, e vou aumentar bastante aqui o tamanho dessa borda, para ficar também com efeito ali arredondado. Eu acho que aqui nesse caso dá para usar 15 para todo mundo. Porém, depois a gente só diminui o espaçamento. O laranja é a produção boa, então posso colocar um preenchimento numa cor verde. Pode ser esse verde, e esse verde aqui também, para a borda, a mesma coisa. E o tamanho aqui vai ser 12. Pronto. Esse azul, acho que eu vou só pegar um azul mais clarinho um pouquinho. É isso aí, gostei desse azul aqui. E o preenchimento também. Beleza. E por fim, essa última coluna vai ser vermelha ou pode ser aqui um laranja. Pronto, laranja. E usa a mesma cor para a borda. E aumenta bastante o tamanho. Chique. Agora aqui em opções de série, eu vou aumentar bastante a largura do espaçamento para não ficar muito perto um do outro. Apesar que não está adiantando muito, né? Não está resolvendo. Deixa eu colocar então aqui sobreposição das séries. Beleza, é isso aí. Ó. Sobreposição das séries, eu vou deixar aqui em menos 100%, que é o máximo que eu consigo. E largura do espaçamento, deixa eu diminuir um pouquinho. Eu acho que assim ficou bom, pessoal. Botão direito no número, formatar rótulos de dados, e então clico aqui na propriedades de tamanho, e margem superior eu aumento bastante. Tem que fazer isso para todos os números que eu tenho, tá bom? Não estou dando muito zoom aqui agora porque é um processo repetitivo. É isso aí. Posso puxar um pouquinho esse gráfico para a direita, acho que assim fica bom. E faltou uma coisa muito importante, ajustar o layout do fundo e colocar a legenda. Clico no gráfico, design, adicionar elemento, título do gráfico, acima do gráfico. Aqui a gente vai ter total de produção por máquina. Clico nesse título, diminuo aqui um pouquinho, clico agora no fundo do gráfico com o botão direito, formatar a área do gráfico, já aproveito e coloco uma sombra, e borda, coloco uma borda também, e deixo aqui, ó, canto arredondado. Posso fechar essa janela aqui também, e só para fazer uma coisa bem interessante, eu vou remover essas grades aqui do Excel. Então vou clicar aqui em cima em exibir, linhas de grade, não, removo, e aí o nosso dashboard fica com um visual bem mais interessante. Bom, pessoal, ainda não está com um visual assim ajustado, ainda dá para melhorar um pouco as informações, talvez pegar um gráfico e jogar para baixo, o outro jogar para a direita, enfim, vou ver aqui uma configuração bem legal e aí eu te mostro como é que vai ficar. Só um detalhe, eu gostei bastante desse azul aqui mesmo, então talvez esse azul aqui eu também vou corrigir ele. Botão direito, formatar série de dados, eu vou clicar no mesmo azulzinho que era esse daqui, ó. Pronto, e a borda também, ó. É isso aí, ó. Mesmo azul, posso fechar e é isso aí. Você está vendo que esses títulos aqui também estão muito grandes? Poderia reduzir esses títulos, como? Voltando na tabela dinâmica e corrigindo aqui em cima. Ó. Então o que a gente teria aqui em cima? Eu vou colocar total produzido. Quantidade boa. E aqui seria a quantidade refugada, certo? Quantidade ruim. Esse total produzido talvez seja quantidade total. Enter. É isso aí. Vamos voltar para o dashboard. Dá para ver que a legenda também foi atualizada. E assim fica mais fácil identificar, né?
algo mais resumido. Pronto, pessoal, basicamente, esse daqui seria o meu dashboard. Deixa eu pausar o vídeo e fazer alguns ajustes no sentido de layout, organização. E aí eu te mostro como é que ficou, mas não tem muito assim, digamos, professor, você não vai mostrar o que você vai fazer? Bom, não precisa, por quê? Se eu pegar esse gráfico que está no meio e quiser colocar ele para o lado, posso pegar ele, clico e arrasto aqui para o lado. E esse daqui eu clico e arrasto aqui para baixo, enfim. Então agora é só encaixar as coisas. E para não ficar um vídeo muito longo, eu vou dar um pause e aí eu te mostro como é que vai ficar, beleza? Pronto, pessoal, finalizei aqui os ajustes do dashboard e ficou com essa configuração. Tudo funcionando certinho, né, do jeito que já estava. Dá para filtrar ali as caixinhas, dá para filtrar também esse gráfico ali à esquerda, em azul. E esse gráfico aqui do tempo de parada por problema, deixei a segmentação bem embaixo dele. Então dessa forma a gente agora tem várias e várias análises. O total de produções, de peças, peças boas e peças ruins, que dá para filtrar por turno e fazer uma comparação entre eles, ou a visualização completa do valor total. Tempo total de produção por data, quanto que foi produzido em cada data, e também verificar por operador, ou ver todos de uma vez só no gráfico geral. Dá para ver também o total de peças produzidas por turno e por operador, manhã, tarde e noite, e o total aí de peças que foram produzidas. Professor, mas eu quero saber... E de manhã? Beleza, tem dividido Ana, Davi, João e Paulo. Quanto foi o total de manhã? Bom, se você clicar aqui do lado, ó, manhã, e pronto, olha lá. Total de peças, 14.798. Boas, 14.265. Ruins, 533. Então tá tudo aqui no gráfico, beleza? Pode ser que não esteja aqui, mas deve estar aqui em cima, beleza? Tá tudo certinho organizado. À direita a gente tem o tempo de parada por problema. Dá para ver todas as máquinas ao mesmo tempo, ou máquina por máquina, que aqui eu acho que fica mais interessante. Setup é o que mais teve tempo de parada para a máquina 1, manutenção corretiva e assim por diante, né, por máquina. E aqui a gente tem o total de produção por máquina, conseguindo verificar a quantidade de peças totais, boas e ruins. Olha que interessante. Dá para ver que, nesse caso, a máquina 1 foi a que mais produziu peça. E teve 294 que foram descartadas. A máquina 2 ficou ali no meio, porém olha o tanto de descarte. Ficou mais do que a máquina 1. Então, nesse caso, a máquina 1 é a melhor máquina de todos. E a máquina 3, então? Além de ser uma máquina que produziu poucas peças, muitas dessas peças foram peças ruins. Então, talvez tenha que fazer alguma coisa nessa máquina 3 para poder melhorar o desempenho dela. E se a gente voltar aqui do lado, tempo de parada por problema, clicar na máquina 1, dá para ver que não é tanto problema assim que tem. Olha os valores. Em comparação com a máquina 3. 800 minutos, quase só o primeiro problema. Então, enfim, com essas análises, agora a gente pode fazer vários relatórios interessantes e deu para ver que a partir de uma tabela grandona, com várias e várias informações e linhas, podemos criar tabelas dinâmicas e, por fim, fazer um dashboard que é bem funcional e super interativo no Excel. Obrigado, pessoal, por assistir esse vídeo e eu te espero amanhã, porque todo dia tem vídeo novo. E se você quiser que eu mesmo faça uma planilha para você, ou quer marcar uma aula ao vivo comigo, particular, de Excel, entre em contato, porque eu consigo te ajudar, tá bom? Obrigado e até amanhã. Já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, você vai aprender desde o absoluto zero até o avançado. E além de vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de Power BI, onde você vai aprender desde o zero até o seu primeiro dashboard, você tem acesso ao certificado de conclusão. Então clica aí no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com certificado de conclusão.